Salve, salve galera! Professor Vladimir na área, com mais uma aula Paraná de Geografia para você, o meu povo do nono ano do ensino fundamental. Tradicionalmente, antes do objetivo e do tema da nossa aula, vamos aos recados importantes aí. O primeiro, assista às aulas Paraná. Depois acesse o Google Classroom, realize as atividades, testando seus conhecimentos e marcando a sua presença. Terceiro e não menos importante, comunique-se com seus professores esclarecendo as suas dúvidas. E se porventura você ainda não tem o acesso às salas virtuais, continue retirando o material impresso na sua escola. O tema de hoje vem complementar as nossas últimas aulas sobre o continente europeu. Vamos ver alguns problemas urbanos no continente europeu. Aí você fala, professor, temos problemas urbanos no continente europeu? Temos sim, em algumas regiões nós temos, ok? Até na parte ocidental mesmo, dos países mais desenvolvidos, vamos encontrar alguns problemas. Objetivos da aula de hoje: identificar esses problemas urbanos no continente e as soluções encontradas pelo poder público europeu. Aqui muito importante também, pessoal, na nossa última aula, eu preciso fazer uma correção aqui da extensão territorial da cidade de Londres, quando estávamos falando sobre o processo de urbanização do continente europeu, passei uma informação equivocada. Então, correto, 1.572 quilômetros quadrados. Tá? E não 1 milhão, igual o professor falou. 1 milhão, o sonho da Inglaterra era ter 1 milhão de quilômetros quadrados, mas não temos, né? Ok, pessoal? Então, na última aula nós falamos sobre esse processo de urbanização no continente europeu. Está corrigido aí, extensão territorial de Londres, 1.572 quilômetros quadrados. Então, para a gente iniciar essa nossa aula sobre os problemas urbanos, nós soubemos aí nas últimas aulas que a Europa já está encontrando soluções para resolver esses problemas urbanos. Mas eles vieram se desenvolvendo, num passado recente até. Eu trouxe duas notícias aqui para vocês, uma de 2004 e uma de 2006, antes da crise financeira de 2008, que foi uma data ali importante, para aparecerem com mais vultuosidade esses problemas. Então, lá em 2004, num encontro do Banco Mundial, o presidente da Câmara de Lisboa, o Carmona, fez essa observação sobre a atenção que a Europa deveria começar a dar às suas cidades. As cidades europeias, nesse período, ainda sofriam problemas com poluição atmosférica, problemas de recursos hídricos, geração de resíduos sólidos, O crescimento dessas cidades está sendo um pouco acelerado, então já houve um alerta aí já no ano de 2004, certo? Em 2006, um pouco antes da crise, um pouco mais à frente, a preocupação ainda continuava, a expansão urbana, o desafio ambiental ignorado pela Europa. Até então, os europeus, lógico, têm um cuidado maior com as cidades, mas esse plano que nós vimos, Europa 2020, da União Europeia, com todos aqueles itens que vão ser respeitados para que as cidades se transformem em cidades sustentáveis, ele começou a se construir por volta do início do século XXI. Então, numa convenção da AEA, da Agência Ambiental Europeia, em Copenhague, em 2006, esse assunto estava em destaque. A contínua e rápida expansão urbana estava ameaçando o equilíbrio ambiental das cidades. O relatório intitulado Urban Sprawl in Europe, The Ignored Challenge, sentiram meu inglês, Super perfeito. A expansão urbana na Europa, o desafio ignorado. Então, isso começou a chamar a atenção dos europeus, esse crescimento urbano acelerado. A economia mundial contribui para isso, A União Europeia é muito dinâmica aí no mercado mundial, os transportes intercontinentais, alterações sociais e econômicas. Aí vem a crise de 2008, que foi uma alteração econômica significativa. A chegada dos imigrantes e tudo isso foi causando problemas ambientais para as cidades, certo? Aí em 2015 já a gente dá um salto depois da crise. Então o mundo inteiro sofre com essa crise, a Europa não foi diferente. A crise de 2008 estava relacionada à bolha da internet, os investimentos em ações de empresas de alta tecnologia. Então começaram a surgir desigualdades, essa crise foi trazendo alguns problemas. Olha, desigualdades na Europa, 5 problemas do problema europeu, que nesse caso seriam as desigualdades. Desemprego, redução de salários começou a ocorrer, aumento da instabilidade laboral e da desproteção social, aí houve aquele conflito entre os imigrantes, aumenta o índice de violência, as pessoas ficam sem emprego, baixos salários,
as desigualdades e a distribuição da riqueza e o reforço das assimetrias regionais. O que é assimetrias? Diferenças entre as regiões europeias. O leste europeu, por exemplo, que é completamente diferente, né? O modo de vida do leste europeu. Soluções. Aí nós vimos nas últimas aulas que a solução encontrada pela União Europeia para esse plano Europa 2020, que já veio se desenvolvendo, né, e foi, digamos, anunciado aí para o mundo, né, que são as cidades sustentáveis. O que é uma cidade sustentável? O conceito que prevê uma série de diretrizes para melhorar a gestão de uma zona urbana, uma cidade, prepará-la para as gerações futuras. Não só para as gerações futuras, mas para as gerações que vivem ali no presente, né? Para ser sustentável, a administração da cidade deve considerar 3 pilares. Responsabilidade ambiental. Então, a troca de energia para energias sustentáveis vem acontecendo nas cidades europeias. As cidades inteligentes, né, com a automatização de alguns serviços, uma economia sustentável e a vitalidade cultural da cidade. Ok? Vamos ao primeiro quiz, tá? O relatório intitulado Urban Sprawl in Europe, The Ignored Challenge, a expansão urbana na Europa, o desafio ignorado, de 2006, mostra que muitos dos problemas ambientais da Europa são provocados, letra A, pela falta de cuidado com o meio ambiente, letra B, pela rápida expansão das áreas urbanas, letra C, pela infraestrutura antiga e ultrapassada, ou letra D, pela falta de capital para investimentos na área. Questionário é 1 minutinho, reloginho na tela para vocês. Era o nono, vamos à correção do nosso primeiro questionário. A pergunta é o relatório, né, da expansão urbana na Europa, o desafio ignorado, em 2006, né, já um segundo alerta aí importante para a Europa, mostra que muitos dos problemas ambientais da Europa são provocados pela rápida expansão das áreas urbanas. Não só na Europa, esse fenômeno da rápida expansão de áreas urbanas, ele vai trazer problemas ambientais para qualquer território, certo? Aí vamos falar um pouco de cada cidade, de como aqui tem um exemplo interessante em Estocolmo, na Suécia. Já nos anos 90, esse bairro de Hammarby Sjöstad, ele vem sendo desenvolvido aqui uma reversão da situação que acontecia. Era um centro industrial extremamente poluidor, né? Está à margem aqui de recurso hídrico. O que foi feito? Desde a década de 90, vem sendo feitas reformas para transformar esse lugar num lugar sustentável. E agora, recentemente, no ano de 2016, foram encerradas as obras, tem aproximadamente 25 mil pessoas que habitam aqui esse local. O bairro ele continua sendo um bairro industrial, porém com mudanças, com conservação do uso de recursos hídricos, né? E esse respeito à natureza se transformou no primeiro bairro sustentável da Suécia, ok? É um ótimo exemplo aí para nós também. Lembrando que nós também temos uma meta aqui de sustentabilidade, até de questão de vida ou morte aí, na verdade, que é a nossa meta 20 do recurso hídrico, da Companhia de Saneamento do Paraná e o governo do estado do Paraná, insistindo, nós temos que promover uma economia de no mínimo 20% do uso de água nas nossas residências, gente. A gente tem que ir em busca dessa meta aí, ok? Temos algumas chuvas aí esparsas, mas ainda não são suficientes para colocar em nossos reservatórios em condições de uso aí, nos seus níveis ideais, né, para o abastecimento. Aqui temos uma outra visão sobre essa questão da Europa, que vou colocar essa visão para vocês aqui, o novo velho continente e suas contradições, a Europa, a pobreza e a miséria.
Aí temos uma imagem aqui de um cidadão jovem ali pedindo dinheiro, né? Esmolando ali, como dizemos. Na Europa a gente tem uma configuração diferente dessa miséria e dessa pobreza. O olhar deles, a visão para considerar se o cidadão está na pobreza ou na miséria é diferente. Não teremos áreas de extrema pobreza como temos no continente asiático, na América ou na África. Nós temos uma configuração diferente. A média salarial na Europa, 950 euros, vamos dizer, um salário mínimo. As pessoas que vivem lá na pobreza recebem um pouco menos que isso, em torno de 500 a 600 euros por mês. Né? Para o padrão de vida do europeu, essas pessoas vivem no limite ali da subsistência. Tá? É um continente rico, composto de países ricos, onde impera um sistema de bem-estar social e que aprendeu, a gente falou disso muitas vezes, né? Os europeus foram aprendendo a se unir, né? Mesmo respeitando as diferenças entre os países, um passado até de conflitos, né? Para o bem do povo do continente. Isso é importantíssimo, essa união da população, a União Europeia, né? Por isso tem esse nome também. Depois de tantas guerras e crises por que passou, vencer a pobreza e a miséria das suas populações. Segundo esta matéria, uma outra visão, a Europa oferece isso como uma ilusão. Será que isso seria verdade mesmo? Mas é uma ilusão, porque a Europa hoje é dominada por sistemas neoliberais na economia, aquela privatização e tudo mais. A política, classificada como uma política de direita, contabiliza mais de 120 milhões de pessoas que vivem na fronteira da miséria, né, da subsistência. De 500 milhões de pessoas, nós temos 120 milhões de pessoas da União Europeia, desses países, vivendo no limite ali da pobreza para a miséria, tá? São milhões de habitantes de 28 países. Perto de 25% da população passa por essa situação. Nós vimos isso em algumas cidades importantes da Europa Ocidental, em Londres. A gente viu que a pobreza está presente. Em Paris, né, em torno de 20% das pessoas vivem na pobreza. Aí a gente vem para o leste europeu, que é uma característica totalmente diferente, aqueles países que foram dominados pela antiga União Soviética, né? Com o fim do socialismo, elas vieram a ter um início de desenvolvimento urbano aí, né? Se for comparar com a parte ocidental, né, lógico que são os países bem menos urbanizados. Trouxe uma exceção aqui para a gente ver, tem outros países, mas a República Tcheca, né, que é o país mais urbanizado da região do leste europeu, e é interessante aqui o contraste, né, dessa urbanização. Isso aqui é uma casa flutuante que foi construída numa impressora em 3D, de 3 dimensões. Ela é flutuante aqui e contrasta com as edificações históricas. Isso é uma característica do leste europeu, da Europa Ocidental e toda a Europa, o contraste do moderno com o histórico. Né? E a República Tcheca também tem o maior setor industrial do leste europeu. Então, eu falei, com o fim do socialismo, houve um incentivo a esse crescimento, a modernização dos países do leste europeu, que estão se aproximando da União Europeia, alguns já fazem parte da União Europeia. Novas moradias, né, que vão, prédios modernos, que vão contrastando aí com os seus prédios antigos. Porém, esse crescimento, como ele foi tardio também, que eles estavam sob o domínio da União Soviética, ele foi acelerado, desorganizado, acabou trazendo problemas para as áreas urbanas, não só ambientais, como socioeconômicos, por exemplo. A gente vai ver algumas cidades aqui que têm certa insegurança na Europa, né, que é um problema grave lá da violência que a gente vai ver. Agora, vamos começar por Nápoles. Vamos ver aí rapidamente, né, não podemos nos aprofundar muito, mas 10 cidades que são consideradas inseguras na Europa, ok? Não são violentas, mas são inseguras, não tem uma violência. Mas Nápoles, né, pela história já da máfia, que esteve presente ali há pelo menos 400 anos, né? A Camorra, que atua lá, a máfia italiana mais antiga, né? Atua na cidade de Nápoles, então essa organização é que comanda, domina a cidade. E eles lidam com um negócio perigoso, né? Lucrativo, mas lixo tóxico e radioativo. Alguns anos atrás, vocês não vão se lembrar disso, mas houve um problema sério na Itália com a coleta de lixo, houve algumas manifestações e a Camorra estava envolvida, né? Tem o envolvimento da máfia, então acaba se tornando uma cidade insegura. Repito, não violenta. Birmingham, na Inglaterra, não sei se vocês já assistiram, não podem, porque é censurado para vocês. Birmingham é famoso hoje pelo seriado Peaky Blinders, que passa na Netflix, a história das gangues inglesas lá, né?
no século XIX, problemas com gangues, mas não bem no estilo do filme, né? Hoje você tem alguns desentendimentos dessas gangues de rua que acabam gerando alguma violência entre elas. Lógico, existem um índice de violência na cidade, mas são índices baixos. São alguns fatos que ocorrem pontualmente ali. Mas ela acaba sendo uma cidade que é 40% mais perigosa, mais insegura do que outras cidades do Reino Unido, qual faz parte a Irlanda, a Inglaterra, a Escócia, o País de Gales. Então, Birmingham, famosa pelas gangues. Marsella, na França também, que é uma cidade historicamente, tem uma história famosa aí da década de 70, que foi a Conexão Francesa, né, que infelizmente envolvia aí o tráfico de heroína, né, uma droga extremamente destruidora, que vinha da Córcega e da Turquia, e a Marsella era um ponto de passagem até o envio desse material, dessa droga, até os Estados Unidos e o Canadá. Então, o que se tem nessa cidade também não são índices de violência urbana, mas existe um alto índice de corrupção. É uma cidade portuária, então a corrupção acaba transformando a cidade numa cidade insegura. As pessoas ficam apreensivas do que pode ou não acontecer por ser uma rota, né, de tráfico de drogas, aí, infelizmente. Vamos ao nosso segundo quiz. A urbanização no leste europeu teve um desenvolvimento mais efetivo com letra A, o fim do socialismo, letra B, o fim do apartheid, letra C, o fim da Segunda Guerra Mundial, ou letra D, o fim da crise financeira de 2018. Vai lá, um minutinho, a gente já volta. Vamos lá, pessoal? Estamos de volta aí. Correção do nosso segundo quiz. A urbanização no leste europeu teve um desenvolvimento mais efetivo com A, o fim do socialismo, B, o fim do apartheid, C, o fim da Segunda Guerra Mundial e, corrigindo a letra D, o fim da crise financeira de 2008, não 2018, tá? Então, a resposta certa foi com o fim do socialismo, quando esses países conseguem sair do domínio da extinta União Soviética, hoje a Rússia. Esses países, então, lá, isso aconteceu já perto da década de 90, né? Então, eles tiveram um crescimento, um desenvolvimento tardio aí, junto com outros países aqui da América também, da Ásia. Beleza? Agora vamos falar um pouco sobre algumas cidades do leste europeu, aqui em Riga, na Letônia. As cidades do leste europeu têm uma característica de um problema que acaba afetando as áreas urbanas, que são as manifestações políticas. Então, como essa região sempre está ali em alguns desentendimentos políticos, se organizando, se desorganizando, se reorganizando, né, os países buscando independência, uma divisão ali nessa parte muito grande. Então, esses protestos anti-imigrantes, lá na Letônia, que começaram a dominar as ruas, colocaram a Letônia na 82ª posição, né, num índice que mede a insegurança das cidades no mundo, devido à abundância do crime organizado e aos grupos de prostituição na cidade, que acabam afetando a área urbana com certeza. Zagreb, na Croácia, também, né, a corrupção acaba influenciando nos investimentos, né, nas áreas urbanas da cidade e também convive com essas manifestações públicas de rua muito constantes, né? Acabou ficando na 79ª posição aí como uma cidade insegura, né, no mundo todo. Repito, é uma característica dessa região. Sófia, na Bulgária, agora, neste ano, né, no mês de março, né, nós tivemos essas manifestações contra o governo atual na Bulgária. As manifestações lá são constantes, essa disputa já vem de muito tempo,
né, do povo tentando tirar o governo, né? A Bulgária é o país mais pobre da União Europeia, está no leste europeu, mas faz parte da União Europeia, é um dos países mais pobres, e essas manifestações são contra a austeridade fiscal, né, corte de benefícios, pensões por parte do governo, e mais uma vez a gente esbarra aqui na corrupção que ocorre no governo, acaba afetando a cidade. Belgrado, na Sérvia, também, no leste europeu, né? Os crimes violentos, eles são abundantes na cidade, no entanto, ela foi até a 131ª posição por causa de corrupção, suborno, os roubos e o vandalismo. Aí você já tem uma violência direta na área urbana. Essa é a violência urbana mesmo contra o cidadão, né? Kiev, na Ucrânia, aqui os conflitos são muito grandes por conta da influência da Rússia, né? Uma disputa que vem nos últimos anos pela região da Crimeia, uma disputa de território. A Ucrânia já tem uma inimizade, uma história de conflito com a Rússia, já da época já do socialismo, quando era dominada mesmo pela União Soviética, daí conseguiram a sua independência, mas disputam ali nessa região da Crimeia, que a Rússia alega que não se envolve, mas guerra é guerra, né? É complicada a situação ali. Então os ucranianos em Kiev também, muita manifestação de rua, muito conflito interno ali, porque ainda tem russos no território que defendem, né, o domínio russo, a ocupação de certa parte do território. E os protestos violentos, né, já mataram aí centenas de pessoas lá na Ucrânia. Outro caso também que é de um conflito já de algumas décadas atrás, aí, da década de 60, a Irlanda do Norte querendo separar-se da Irlanda. A minoria católica do Norte, né, quer se unir à maioria católica do Sul. E o pessoal do Norte não aceita isso. A cidade de Belfast, aí vai se tornar uma cidade com a criminalidade não é tão alta, mas a pobreza, né, o número de pessoas que vivem no limiar da pobreza, acaba provocando um problema de violência urbana. Aqui Tallinn, na Estônia, né, uma cidade maravilhosa, um destino turístico muito frequentado por americanos, pessoal dos Estados Unidos, né? Também é parecido com Marsella, na França. Índices de criminalidade muito baixos, porém, o tráfico de drogas e de seres humanos, né, que acontece ali, não acontece à vista das pessoas, mas ele causa uma instabilidade, uma insegurança nos cidadãos, pela presença desses marginais, desses criminosos, né? Pessoas do crime organizado, mais uma vez, da Rússia, porque esses países estiveram sob domínio russo, e a máfia russa ainda atua em muitos países aí, causando instabilidades. Vamos ao último quiz da aula de hoje. De que maneira a Europa encontrou soluções para seus problemas urbanos? Letra A, com investimentos na indústria. Letra B, com as Smart Cities, ou as cidades inteligentes, né? Letra C, com as cidades sustentáveis. Ou letra D, com empréstimos dos Estados Unidos. Vai lá, rapidinho, a gente já volta. E aí, pessoal, estamos de volta. Correção do último quiz. De que maneira a Europa encontrou soluções para seus problemas urbanos? Vamos direto à resposta, né? Já estamos cansados de saber que são as cidades sustentáveis, né? A Europa, a partir de 2020, já vai partir para essa solução das cidades sustentáveis. Beleza, galera? Hoje vimos um pouco aí sobre os problemas urbanos no continente europeu. Essa foi mais uma aula Paraná de Geografia. Muito obrigado e até a próxima.